treinamento empresarial geralmente é mais centrado numa imagem sisuda de uma pessoa fazendo a apresentação, num modelo mais fechado, muito naquele estilo terno e gravata. Eu vou conversar sobre isso com o consultor Eduardo Ferraz, ele que tem um estilo bem mais descontraído, muitas vezes tocando um pouco mais a pessoa que está participando da apresentação. Eduardo, quero agradecer sua presença aqui no estúdio. Como vai? Tudo bem? Tudo bom. Gostaria que você falasse a respeito desse tipo de estilo aí de trabalho, do treinamento empresarial, que tenta, dentro de um clima descontraído, cuidar de problemas essenciais dentro de uma organização, por exemplo. Eu venho de uma experiência multinacional onde os treinamentos eram muito formais, muito bons tecnicamente, mas muito formais. E até por uma questão de estilo pessoal, eu quando trabalhava nessa empresa e me propus a trabalhar depois com treinamento, consultoria, eu falei, eu vou fazer uma coisa mais informal, vou fazer uma coisa mais direta, mais dinâmica, mais animada, porque a gente ficar às vezes 6, 7 horas dentro de uma sala, ouvindo uma pessoa falar, ou mesmo 2 horas numa palestra, é pesado. Então eu acho que tem que descontrair um pouco, tem que ter conteúdo, mas tem que ter um clima descontraído para que as pessoas possam participar. Para um agrônomo de formação, assim, uma coisa mais de atividade de campo também pode servir para o trabalho, não é? Por estranho que pareça, a minha formação é agronomia. Eu trabalhei muito pouco com isso na vida, na verdade. Eu me especializei cada vez mais em neurologia, em neuropsiquiatria, em neurociências e hoje eu trabalho basicamente com comportamento nos treinamentos. Por que, por exemplo, o mundo dos negócios tem muito essa imagem centrada aqui, na figura, por exemplo, do terno com gravata? Essa imagem é a imagem do executivo, né? Do executivo europeu, principalmente. E eles usam lá terno e gravata porque é frio. Para trabalhar a cabeça das pessoas, né, nessa questão do treinamento empresarial, é importante deixar que todos fiquem à vontade também, né? Logicamente que não é só a roupa que deixa o pessoal à vontade, é o estilo, mas até o pessoal brinca. A maioria dos treinamentos que eu dou, aqui eu estou de camisa até, né? Estou de camisa de manga comprida. Normalmente eu vou de tênis, eu vou de calça de abrigo e vou de camiseta. É claro que isso faz parte do personagem também, para deixar o pessoal mais à vontade, para o pessoal interagir como se estivesse trabalhando com um colega mais velho, né? Com um tutor, com aquele tio mais velho que às vezes dá os conselhos ou coloca o dedo numa ferida que pessoas muito formais não fariam. Você fala muito em tocar o dedo na ferida, ir fundo ali no problema. Isso dói em algum momento e para a maioria das pessoas durante o treinamento. O meu estilo é informal. Mas a chapa é quente. Eu boto bastante pressão. Eu acho que no começo a gente deixa a pessoa à vontade, deixa ela confortável. Como é que cria o clima, por exemplo, ali? Sempre no começo, sempre tem algum gozador, sempre tem algum tipo meio esquisito, né? Na turma, sempre a gente pega no pé. Quando a gente percebe que tem alguém mais gozador, a gente sempre tem uma referência. Eu, particularmente, uso isso muito. Pego 1 ou 2 pessoas no grupo de 20, que são naturalmente mais extrovertidos no grupo, e esses aí eu dou um pouquinho mais de corda, eu estimulo um pouco mais, e quando a gente vê, o pessoal acaba pegando o tranco. Muito bem. É claro, existe todo esse trabalho, todo esse envolvimento, como você diz mesmo, a figura do personagem que vai conduzir esse processo, mas que, de qualquer maneira, é pautado na seriedade da situação de cada empresa e dos números que essa empresa, na maioria das vezes, precisa alcançar, muitas vezes de uma maneira um pouco mais acelerada. Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso também. Especificamente nesse caso que você acabou gravando, o caso da construtora TAR, é uma empresa, por exemplo, com mais de 100 anos de mercado. Então, uma empresa formal, uma empresa antiga, uma empresa séria. Acho que esse tipo de treinamento ele está sendo necessário pela mudança de atitude do mercado. Tá? O mercado está mudando a sua atitude. Ele passa de um mercado que estava estagnado, né, e parado para um mercado extremamente em ebulição e extremamente efervescente. Isso faz com que as técnicas antigas não valham mais para um mercado que está totalmente em expansão. Então a gente busca o quê? A TAR, como uma empresa que durante os seus mais de 100 anos aí buscou sempre pela questão inovação e tem um nome a ser respeitado no mercado, principalmente Curitiba, a gente busca algo novo. O que é algo novo? É buscar novas alternativas de preparar os nossos profissionais para esse mercado, né? Como o Eduardo, que a gente está trazendo agora, que é um cara conhecido em todo o Brasil aí. E por que procurar uma pessoa como eu com um estilo um pouco mais despachado, né? Exatamente
para sair da rotina, eu acho, né? Eu não conversei especificamente isso com quem me contratou, mas às vezes a gente tem que tirar o pessoal um pouco do roteirinho, do dia a dia deles. Não quero dizer que seja palhaçado o treinamento, a palestra, mas quando você quebra um pouco a formalidade, você traz as pessoas mais para o dia a dia, você traz as pessoas, elas ficam mais expostas, mais abertas, e aí fica muito mais fácil. Na interação, eu gosto muito de pergunta, eu gosto muito de debate. Cria essa proximidade com as pessoas. Criando a proximidade, a gente pode ser mais crítico. Quando você tem essa liberdade, quando as pessoas te dão essa liberdade, como eu já falei várias vezes, a gente pode entrar um pouquinho, pode colocar o dedo mais na ferida. As pessoas entendem que estão lidando com o igual, não é com o chefe, ou com o doutor, ou com o super especialista. Aí, no caso, o dedo na ferida pode até doer, mas as pessoas vão se sentir mais confortáveis para tratar do assunto. Tem uma frase que diz o seguinte: a verdade, ela normalmente não agrada, mas raramente ofende. Então, quando a intenção é boa, e você diz, às vezes, coisas duras para a empresa, ou para as pessoas, ou pontos que elas precisam melhorar, quando elas percebem que isso é verdade, elas não se ofendem. Normalmente não gostam muito no começo. Mas é um ponto, você tem que indicar pontos para melhoria. Muito bem. Eduardo, você tem um case aí que a gente pode dizer que é nacional, trabalhando junto a uma grande indústria da área moveleira que obteve aí um bom crescimento, um bom ganho, não só na parte industrial, mas na ponta de venda, principalmente. Você também fez esse trabalho com os pontos de venda, que é a Delano. Gostaria que você falasse um pouco a respeito desse trabalho que foi feito com a Delano. O trabalho que eu fiz lá com essa direção foi preparar uma universidade corporativa. Então, nós montamos um programa para atrair talentos de fora da empresa, para ter um banco de talentos, para depois, ao mesmo tempo que a gente tinha esse banco de talentos em treinamento, nós treinávamos a equipe de supervisores e de gerentes atuais e já avisava esse pessoal: olha, tem uma turma no banco de reserva se preparando para ou se juntar a vocês ou eventualmente assumir o lugar de vocês. Isso aí deu uma química muito interessante na empresa. Nos últimos 12, 13 meses, eles estão batendo recordes atrás de recordes de vendas, em participação de mercado, em crescimento. E a tal da Universidade Delano, inclusive foi matéria da revista Exame. Acho que é um case nacional muito interessante, que está dando bastante certo. E o setor, esse setor de treinamento, está crescendo cada vez mais no país, Eduardo? Olha, eu estou há 20 anos nesse mercado. Eu estou há 20 anos participando tanto como palestrante, como instrutor em treinamentos e indo bastante em treinamentos. Não querendo fazer uma crítica direta, eu acho que quem contrata tem que ser bastante crítico ao contratar. Todos nós temos um rastro na vida, a gente deixa um rastro, a gente deixa pegadas na vida. E eu sempre brinco com meus clientes que eles avaliem esse meu rastro. Quer dizer, o que eu fiz nesses últimos 15 ou 20 anos? Com quem eu trabalhei? Porque esse mercado está aquecido, tem muita gente, tem gente muito boa trabalhando, tem gente mais ou menos, e tem gente fraca, como em tudo, né? É um mercado aquecido. E o mercado aquecido atrai bastante gente, né? Você gosta, até brincando, de dizer que gosta de levantar a poeira na hora de fazer um treinamento, de fazer esse trabalho de consultoria, assim. É uma marca realmente que pode ficar para quem contrata esse tipo de serviço, Eduardo, ou não? Semana passada me ligou uma pessoa em São Paulo e me disse o seguinte: falou: olha, Eduardo, eu peguei até descobri o meu celular, eu não sei como, me ligou e me disse que tinha ouvido falar a meu respeito e que ele já estava na 6ª consultoria, me citou até os nomes. E me falou o seguinte, falou: Eduardo, esse pessoal pede 6 meses para fazer um diagnóstico, e depois mais 6 meses para implementar a mudança, e depois mais 1 ano para dar resultado. Eu não sei se está certo ou está errado, mas o que eu disse para ele é o seguinte: o meu estilo é ficar aí 2 dias. Se a sua empresa tem 800 funcionários, era o caso dele, se eu conversar com os 15 ou 20 cabeças da sua empresa, 2 dias... não é possível que eu não consiga ter um diagnóstico do que está acontecendo. Não consegue enxergar alguma coisa. Eu não vou ver a parte de logística, ou financeira, numérico, é claro que isso não dá tempo. Agora, conversando com os 15 ou 20 principais executivos, as pessoas estratégicas de uma empresa, com até 1000 funcionários, você consegue ter uma boa ideia do que está acontecendo. Depois desses 2 dias, eu sento com o dono, eu prefiro trabalhar com empresas de pequeno e médio porte, que essas empresas normalmente têm um executivo principal, tem uma pessoa que toma as decisões. Eu coloco essa avaliação que eu fiz nesse 1 dia ou 2, e a partir disso é que a gente começa a bolar uma eventual consultoria, treinamentos ou não, ou parar por aí mesmo.
Eduardo, mais uma vez, obrigado aí pela visita no nosso estúdio. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Por hoje é só. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!